que nos ajuda ao discernimento face aos acontecimentos do mundo, mas também aos acontecimentos interiores de cada um, do casal e da família. Vamos continuar este caminho. Estamos no coração do encontro com Cristo, mesmo na troca de consentimentos e o lugar de Cristo, da presença sacerdotal dentro do casal. Continuamos agora com uma experiência particular, que é a experiência da viuvez. Vai-nos pôr diante de, segundo esta visão de Gautier e dos Amaya e José António, como nos pode levar a um encontro de eternidade e marca a nossa vida terrena já neste horizonte. Para isso vamos ter... Eu saúdo Monique Chelot, espero que ela nos esteja a ver. Ela é viúva, ficou viúva em 99, aos 30 anos. Ela encontrou na Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição ajuda para viver a sua viuvez e oferecê-la ao Senhor. A Monique é responsável da Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição nos Camarões e coordenadora para a África Francona. Para lhe dar voz e para nos permitir ouvi-la, vamos ter o testemunho de Madeleine Aubert, que está connosco, que é ao mesmo tempo viúva desde os 35 anos, tem 4 filhas, avó de 12 netos. Ela vai nos partilhar, dar-nos a partilhar alguma coisa de eternidade, mesmo no centro da vida conjugal. Eu não tenho o perfil, nem a cor, nem a juventude da Monique Chelot, que é minha amiga e irmã na fraternidade, a quem o visto foi recusado no último minuto. A Monique deu o seu voto definitivo em julho de 2014, depois da formação de 7 anos. Com o padre Markovitch, eu estava presente nos Camarões. Foi a chegada das 7 primeiras viúvas dos Camarões. É o mesmo apelo que o Senhor nos lança aqui. Olá, é o mesmo apelo a consagrar a nossa vida, acreditando na ressurreição de Cristo e na vida eterna, dar testemunho em toda a nossa vida que a morte do nosso marido não destruiu o nosso amor conjugal enraizado no sacramento do matrimónio. Sentimos que os nossos maridos estão vivos em Cristo e com Ele oferecemos o nosso cotidiano e as nossas orações pela salvação do mundo e a partir de agora é a Monique Chelot que vos fala. Sinto-me muito honrada por participar neste colóquio. Fico feliz por falar de viuvez, porque sou viúva desde os 29 anos e mãe de 3 filhos. As minhas palavras serão de interesse para a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, que descobrirão o acompanhamento espiritual que as primeiras fundadoras receberam, e também para os cristãos que descobrirão a história da viuvez na Igreja de Cristo e as suas riquezas espirituais.
O historial dos inícios dos ensinamentos do padre Caffarel. Em 1943, em Lourdes, o padre Henri Caffarel, já na origem do movimento de espiritualidade conjugal, pregou um retiro para cerca de 30 jovens viúvas de guerra que nos anos anteriores tinham ido pedir-lhe que as ajudasse no caminho da viuvez, como as tinha ajudado no caminho do matrimónio. 7 delas, sem combinarem umas com as outras, sentem-se chamar a entregar a sua vida completamente a Deus no meio do mundo, mantendo a vida familiar e profissional. Elas tinham a convicção de que um dia encontraria o seu companheiro de eternidade. O padre Caffarel reúne essas 7 viúvas que, independentemente umas das outras, lhe confiaram este apelo. Escutamos Marie-Françoise de Bushman, uma das fundadoras da Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição, em novembro de 66. Ela dizia: nunca agradeceremos o suficiente ao padre Caffarel por ter percebido imediatamente que aquela questão vinha de Deus. Se ele não nos tivesse reunido, se não se tivesse comprometido connosco numa aventura, nem ele, nem eu sabíamos onde nos ia levar, a Fraternidade Nossa Senhora de Ressurreição certamente nunca teria visto a luz do dia. Como Abraão, Gênesis 12, partimos para uma terra que não conhecíamos. Ces jeunes veuves ont compris que leur amour conjugal n'est pas détruit. Compreenderam que o seu amor conjugal não está destruído, porque o amor é mais forte do que a morte. Os maridos estão vivos em Jesus Cristo. Juntamente com o padre Caffarel, em setembro de 43, vão à gruta de Massabielle para pedir à Virgem Maria que as ilumine naquele caminho desconhecido, para fazerem a vontade do Senhor, para viverem e aprofundarem o ideal vislumbrado, pois também Maria tinha conhecido o estado de viuvez e toda a sua vida foi um sim permanente à vontade de Deus. Escutemos novamente o testemunho de Marie-Françoise Bushman. O padre é diferente. Vós sabeis que o padre Caffarel sabe como pregar um retiro. Foi um ambiente extremamente profundo e muito orante, algo extraordinário. O padre fez uma síntese magistral de todas as nossas partilhas feitas no ano anterior durante as reuniões. Todas as viúvas estavam maravilhadas, deslumbradas, entusiasmadas. Tínhamos a impressão de nos termos reerguido. Depois da derrocada da mutilação da viuvez, parecíamos que a nossa vida voltava a ter sentido. Muito rapidamente surgiu a ideia de rezar pelos casais. A nossa viuvez fazia-nos descobrir que o sacramento do matrimónio abria perspectivas muito mais amplas do que as que descobrimos durante a vida dos nossos maridos. Perspectivas escatológicas que nos levavam a rezar pelos casais, por aqueles que iniciavam o caminho. Nos meses e nos anos seguintes, a convicção daquelas viúvas levou-as, com a ajuda do padre Caffarel, que descobriu, escutando-a, procurando o fundamento doutrinal sólido da sua maneira de ver a viuvez consagrada. O padre Caffarel procurou com elas o que a Bíblia dizia. Meditou com elas a noção bíblica do casal humano, tal como ela se imerge nas primeiras páginas do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher iguais porque possuem a mesma natureza humana. E cito: este é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne, diz a Bíblia. Sob o olhar de Deus, diz Mateus, já não são dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu, não separa o homem.
Écoutons encore Marie-Françoise de Bushman. Escutemos mais uma vez Marie-Françoise Bushman. O padre Caffarel não inventava nada. Interrogava, escutava, para nos fazer tomar consciência das intuições que estavam no íntimo de nós mesmas e transmitia-nos os seus ensinamentos a partir das nossas intuições. Nós procurávamos uma doutrina, uma espiritualidade da viuvez, as modalidades de uma vida de oração, que diziam da viuvez os padres da Igreja. Que é uma viuvez consagrada e qual é o significado na Igreja? Como viver uma vida consagrada no meio do mundo. Assim, durante anos, interrogámos-nos sobre todas as questões que viriam a constituir os temas de formação, acrescentando-lhes o padre uma preocupação com a formação doutrinal. Vida e procura estavam intimamente ligadas e andavam de mãos dadas. As viúvas apoiavam-se nesses textos bíblicos para avançar na sua reflexão sobre a viuvez, bem como nos padres da Igreja que também consultavam, tais como Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e Santo Agostinho. E essas viúvas que conheceram uma viuvez prematura decidem comprometer-se em comunhão com os seus maridos, já junto de Deus, a não se casarem novamente, a manterem o voto de castidade para a salvação dos casais, para a felicidade dos casais e a santidade das famílias. Como é que eu vivi pessoalmente esta presença de Deus e essa presença do meu marido na minha viuvez? Ficar viúva aos 29 anos é terrível. Começamos a construir a nossa vida naquele momento. Mas, infelizmente, ficar viúva é ficar vazia, sem o cônjuge. Com a partida de Collins, senti em mim uma ausência, um desaparecimento. Chegaram as dificuldades. Collins partiu como parte de mim. No meio do meu sofrimento, Cristo estava presente. Eu queria conhecer outras jovens viúvas na minha situação e poder expressar a minha vida e os meus sentimentos. Descobri a fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição. Depois de vários anos de formação e discernimento, comprometi-me para sempre a viver para o Senhor na castidade, apoiando-me na entreajuda espiritual das outras viúvas da fraternidade. Conheci assim mulheres que receberam o mesmo apelo que eu a viver com Cristo, a testemunhar a fé na ressurreição, o amor mais forte do que a morte. Hoje estou de pé. A fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição tem-me ajudado a entregar-me totalmente a Deus. Mãe de 3 filhos, continuo as minhas responsabilidades todos os dias. Collins dá-me a ajuda de que preciso e Deus, na sua graça, guarda-me sempre. Não é um caminho fácil, mas não estou sozinha. Como diz o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em segundo lugar, o sentido da viuvez. Mistério do matrimónio, mistério da viuvez estão na mesma continuidade. O Papa Pio XII apresentou uma concepção cristã da espiritualidade da viuvez. No seu discurso de 16 de setembro de 1957, por ocasião das Jornadas Familiares Internacionais organizadas pela União Internacional dos Organismos Familiares, declarou, e agora cito o Papa: a Igreja alegra-se por ver cultivar as riquezas espirituais próprias do estado de viuvez. A primeira de todas, parece-nos, é a convicção vivida de que, longe de destruir os laços do amor humano e, sobretudo, contraídos pelo matrimónio, amar-te pode aperfeiçoá-los e fortalecê-los. Sem dúvida, a instituição matrimonial já não existe.
Mas o que constituía a sua alma, o que lhe dava vigor e beleza, o amor conjugal, com todo o seu esplendor e os seus votos de eternidade, subsiste como os seres espirituais e livres que se entregaram um ao outro. Esta concepção da viuvez proposta pelo Papa dirige-se a qualquer viúva cristã, mas algumas consideram-na como um chamamento pessoal. Esta mensagem foi acolhida pelo pequeno grupo de viúvas de Lourdes com tanta alegria e gratidão que encontraram nela a resposta para a sua pergunta e para as perguntas que tinham apresentado ao Papa. Tinham-lhe entregado um dossiê com os documentos, os artigos, os testemunhos e cartas. O padre Caffarel tinha, obviamente, desempenhado um papel importante na composição desse dossiê. O Papa continua: se já o sacramento do matrimónio, símbolo do amor redentor de Cristo pela sua Igreja, aplica ao... perdi-me. A viuvez retrata... A viuvez torna-se de alguma maneira o culminar dessa consagração mútua. A viuvez retrata a vida presente da Igreja, privada do seu esposo celeste, com quem, no entanto, continua indefetivelmente unida, caminhando em direção a Ele com fé e esperança, vivendo desse amor que a sustenta e aguardando ansiosamente o cumprimento das promessas iniciais. O Papa mostrava assim o sentido positivo da fidelidade da viúva ao seu marido. Na Carta da Fraternidade está escrito: tal é a grandeza da viuvez quando vivida no prolongamento das graças do matrimónio e na preparação da sua realização em Deus. O amor leva a Deus, ao Deus amor. A viuvez é, portanto, sinal de fidelidade ao cônjuge, testemunho de amor mais forte do que a morte. Sabemos que a realização desta grandeza da viuvez pelas viúvas exige tempo. Mas a perspectiva de vida é viver com Deus, viver com o marido, cuja presença, em comunhão com Ele, em cuja presença tanto desejamos. O padre Caffarel tinha a profunda convicção de que quando as viúvas renunciam ao segundo casamento, o laço com aquele que as deixou não é quebrado pela morte. Que elas voltarão a encontrar junto de Deus aquele que foi seu companheiro de viagem na terra. Pela aceitação da cruz, da separação, da renúncia à presença querida, devem agora conquistar outra presença mais íntima, mais forte e mais profunda. Entenderam a sua vocação como uma vocação da Igreja. A Igreja na expectativa da segunda vinda de Cristo na glória, sinal da expectativa de reencontrar o marido no céu, sinal de esperança. Entenderam a sua vocação como um apelo a santificar-se e na viuvez, e ao mesmo tempo como uma missão. Missão junto das viúvas, missão junto dos casais. Entendem testemunhar pela fidelidade ao seu marido a grandeza e a santidade, a perenidade e a unicidade do casal cristão. Terceiro ponto, as riquezas espirituais no estado de viuvez. A especificidade do caráter original desta vocação é expressa pelo cardeal Suard, arcebispo de Paris, em 1948. Diz o bispo, a originalidade que me parece dever justificar a criação de uma comunidade nova é o caráter conjugal da vossa vocação. Esse mistério da viuvez que desejais viver
esse amor mais forte do que a morte que vos guia, essa oferenda do vosso sacrifício pelos casais. Tudo isso me parece merecer a atenção benevolente da Igreja. Certamente não é uma coincidência o facto de seres guiadas pelo padre Caffarel, a quem foi confiado o apostolado junto dos casais da nossa diocese. O Papa Pio XII confirmou as riquezas espirituais da viuvez nestes termos, e cito: a viúva dedicar-se-á à sua tarefa como educadora para garantir aos filhos uma formação sólida e forte, aberta à sociedade, para lhes dar a liberdade a que têm direito, especialmente na escolha de um estado de vida. Permanecerá unida em espírito ao seu marido, que lhe sugerirá em Deus as atitudes a tomar e lhe dará autoridade e clarividência. Fim de citação. O padre Caffarel escreve na revista Offertoire em janeiro de 47. Enquanto as viúvas continuarem oferecidas ao Senhor, nada poderá separá-las daquele que certamente invisível está vivo. Continua a amar, unido àquele que é o próprio amor. Ele foi o seu companheiro de viagem, é agora o seu companheiro de eternidade. Em quarto lugar, a importância do acompanhamento espiritual das viúvas ontem e hoje. Seria bom mostrar a importância para hoje daquilo que o padre Caffarel viu ao contactar com as viúvas. A partir da experiência delas, mostrou a espiritualidade da viuvez na continuidade do matrimónio, sinal para a Igreja da expectativa da vinda de Cristo na sua glória. A Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição, o movimento Esperança e Vida, movimento cristão para os primeiros anos de viuvez e o acompanhamento dos viúvos e das viúvas nasceram em França a partir dessa procura. Esta é uma mensagem atual para o mundo. A Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição está presente na Europa, na Índia e também em África, em 4 países: Burkina Faso, República Democrática do Congo, Ruanda e Camarões. A fraternidade está a desenvolver-se muito em todos os países africanos onde já existe, conta com mais de 100 de viúvas. O carisma vive-se tão profundamente na Europa como em África, na diversidade das culturas. Foram as mulheres que sentiram o apelo de Deus a consagrar-lhe a sua viuvez. Em África, elas vivem por vezes em condições muito difíceis. De um dia para o outro viram a sua exigência completamente alterada. Sentem-se traumatizadas e rejeitadas muitas vezes pela família do marido, que não hesita em expulsar do domicílio conjugal. Algumas são tratadas como escravas. No entanto, confiam no Senhor e então sentem-se animadas pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Na verdade, a crise que o casamento conhece em muitos países é uma crise da fidelidade, para além da morte. A viuvez, o matrimónio e a viuvez estão ligados e abertos à vida eterna. Todo este caminho é uma boa notícia para os viúvos e viúvas, está claro, mas também para os casais. Abre-se um caminho de santidade que conduz além da morte a Deus, que é amor. Lembramos-nos certamente do episódio dos saduceus, que apresentaram a Jesus o caso de uma mulher que tinha sido casada sucessivamente com 7 irmãos, perguntando-lhe de quem seria ela a mulher após a ressurreição dos mortos. Jesus respondeu: quando ressuscitarem dentre os mortos, nem eles se casarão, nem elas serão dadas em casamento. Serão como os anjos no céu.
Marcos 12, 25. O matrimónio não termina com a morte, mas é transfigurado, espiritualizado. Tiram-se os limites que caracterizam a vida na Terra. Num prefácio dos defuntos, a liturgia proclama: a vida não acaba, apenas se transforma. Da mesma forma, o matrimónio que faz parte da vida é transformado, não anulado. Aquela que é privada da presença do marido que amou, de quem recebeu muito, deseja reencontrar o seu marido e são companheiros de eternidade. O amor é mais forte do que a morte. A viúva é, portanto, no mistério da Ascensão, sinal da Igreja que espera a vinda do seu divino esposo na glória. No Espírito Santo derramado nos nossos corações, a viúva não é sinal de tristeza, mas sinal de ressurreição. Em conclusão, o padre Caffarel guiou as viúvas e ajudou-as a responder ao apelo de Deus. Pôs toda a sua energia ao serviço desta missão. Vejamos o que o padre Caffarel nos trouxe. Pelo seu discernimento, compreendeu que as confidências convergentes de 7 viúvas durante o retiro de 1943 eram um apelo do Espírito Santo. Apoiando as viúvas com os seus sábios conselhos, identificou em seguida o apelo que elas tinham recebido do Senhor e permitiu-lhes que essa vocação fosse reconhecida e inserida na Igreja. A sua colaboração com Marie-Françoise de Bushman, a principal fundadora da Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição, permitiu explicitar melhor a espiritualidade da viuvez. O padre Caffarel transmitiu às viúvas uma grande exigência de formação espiritual para todas, tanto inicial como contínua, em particular a meia hora de oração diária e o tema de meditação mensal. E termino com a oração da fraternidade pelos casais e pelas famílias. Chama-se ILO. I de intercessão, L de louvor, O de ofrenda. Os casais e as famílias podem contar com a oração das viúvas consagradas. Nós te bendizemos, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és grande, tu és santo, tu és bom. Recebe a oferta das nossas vidas pela santidade dos casais e das famílias, para que o mundo acredite no teu amor. Concede-nos que harmonizemos as nossas vidas com a tua vontade. Com a certeza do teu amor infinito, apresentamos-te os nossos irmãos e as nossas irmãs que sofrem, pedindo para eles a tua misericórdia, que eles acolham tudo o que a tua ternura lhes quer dar, para a tua maior glória. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, que enviou o seu servo, o padre Henri Caffarel, testemunha do seu amor para com as viúvas.